Mãe solteira salvou um CEO milionário à beira da morte, mas congela ao descobrir que ele carregava o coração do seu ex. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O relógio da cozinha marcava quase 9 da noite quando Alice abriu a porta para Pedro. Ele estava com o cabelo molhado da garoa fina e segurava um pacote de doces para Sara. Você não precisava trazer isso, disse Alice, tentando esconder o sorriso. Eu sei, mas ela gosta daqueles brigadeiros da padaria da esquina, lembra? Respondeu ele, entregando o pacote. Sara correu até a porta assim que ouviu a voz do pai. Papai, você veio mesmo? Disse a menina, abraçando-o pelas pernas. Claro que vim, minha pequena. Promessa é promessa. Os três passaram o fim de domingo juntos na sala. Alice observava de longe, enquanto Pedro ajudava Sara a montar um quebra-cabeça. Era bonito de ver. Mesmo separados, os dois ainda dividiam aquele cuidado com a filha. Nenhum ressentimento, só uma saudade que ambos escondiam com dignidade. Perto das 10 da noite, Pedro olhou pela janela e fez uma careta ao ver os primeiros raios no céu. Está começando a chover forte, comentou Alice. Pois é, mas acho que vou embora antes que piore. Quero chegar em casa antes da meia-noite. Alice se levantou do sofá. Fica mais um pouco, Pedro. É perigoso com essa chuva. Eu preciso ir. Tenho reunião cedo amanhã. E você sabe, a estrada até Osasco pode virar um caos com chuva. Ela hesitou por um instante, mas apenas concordou. Tudo bem, só me avisa quando chegar. Pode deixar. Pedro se despediu de Sara com um beijo demorado. Quando ela voltou para o quarto, ele olhou para Alice por alguns segundos. Você está bem? Perguntou com sinceridade. Estou levando um dia de cada vez. Ele fez um gesto com a cabeça, como quem entende, mas também como quem queria dizer mais e não teve coragem. Minutos depois, Pedro já estava na estrada. A chuva engrossou. O limpador de para-brisa mal dava conta. No banco do passageiro, o celular vibrava com mensagens do grupo do trabalho, mas ele ignorou. Estava cansado e só queria chegar logo em casa. Enquanto isso, no lado oposto da cidade, Hyun tentava se acalmar dentro do carro. Estava parado no acostamento, o pisca-alerta ligado. Sentia dores no peito, respirava fundo com dificuldade. O voo de volta para a Coreia estava marcado para aquela madrugada, mas depois de tantos problemas com investidores e uma reunião que terminou em nada, ele apenas queria sumir. Tentou ligar para a assistente, mas a ligação caiu. Quando tentou abrir a porta do carro, sentiu a vista escurecer. Encostou a cabeça no volante e ficou assim por alguns minutos. Pedro passou devagar e viu o carro com o alerta piscando. Reduziu a velocidade e parou poucos metros à frente. Desceu do carro sob a chuva pesada e correu até o veículo parado. Ei, está tudo bem aí? Gritou batendo na janela. Hyun levantou a cabeça com esforço. Estava suando frio. Pedro abriu a porta rapidamente e tentou ajudá-lo. Você está mal, vamos chamar uma ambulância agora mesmo, mas não houve tempo. Um carro vindo na pista oposta perdeu o controle por causa da água acumulada. O motorista tentou frear, mas o veículo deslizou, rodou e atingiu os dois com força. Tudo foi rápido demais. O barulho do impacto ecoou pela pista molhada. Pneus cantando, vidro estilhaçado e depois silêncio. Ambos foram socorridos por motoristas que pararam ao ver o acidente. A ambulância chegou em menos de 15 minutos. Pedro estava inconsciente, com ferimentos graves na cabeça e nas pernas. Hyun também, mas com sinais vitais mais instáveis. Horas depois, o telefone de Alice tocou. Senhora Alice, boa noite. Aqui é do Hospital Municipal.
O senhor Pedro Oliveira sofreu um acidente e está internado em estado grave. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O coração acelerou. O quê? Mas ele saiu daqui a pouco? Sabemos. Ele foi socorrido e está recebendo os cuidados necessários. A senhora pode vir até aqui? Alice se trocou rapidamente, chamou uma vizinha para ficar com Sara e pegou um táxi sob a chuva que agora caía mais fina, mas ainda fria. Chegando ao hospital, correu pelos corredores molhados. Foi recebida por uma médica jovem, de olhos cansados. Senhora Alice, sinto muito, o estado dele é extremamente crítico. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Ele sofreu uma pancada forte na cabeça. Alice sentiu as pernas falharem. Precisou sentar. Posso vê-lo? A médica apenas fez um gesto com a cabeça. Na sala de emergência, Pedro estava ligado a máquinas. Seu rosto machucado, o corpo imóvel. Alice segurou sua mão e começou a chorar. Você sempre foi tão teimoso, Pedro. Por que não esperou a chuva passar? A manhã seguinte parecia ainda mais cinzenta do que a noite anterior. O corredor do hospital estava silencioso, como se até os sons tivessem respeito pela dor. Alice sentava-se em uma cadeira dura, sem conseguir pregar os olhos. As horas se arrastavam como se o tempo estivesse travado. Um médico se aproximou devagar. Tinha o olhar sereno, mas carregado de peso. Senhora Alice, podemos conversar? Ela se levantou imediatamente, as mãos frias. Alguma novidade? Ele melhorou? O médico respirou fundo. Pedro não apresenta mais atividade cerebral. Fizemos todos os exames necessários. Infelizmente, ele não responde. Alice ficou parada. O corpo dela ainda existia ali, mas sua mente parecia distante, tentando entender aquelas palavras. Morte, cerebral, definitiva, irreversível. Mas ele estava respirando. Eu vi ele respirando, sussurrou. Está sendo mantido por aparelhos, mas Pedro não está mais aqui. Eu sinto muito. Ela levou a mão à boca, como se tentasse impedir um grito que não saía. Ele era tão vivo, disse, com a voz embargada. Ontem mesmo ele estava com a nossa filha, ajudando ela com o quebra-cabeça. O médico esperou em silêncio, respeitando o tempo dela. Há algo que eu preciso perguntar, continuou ele. Pedro era doador registrado, e neste momento temos um paciente jovem em estado gravíssimo. O coração dele é compatível. Alice olhou para o chão por alguns segundos. Depois ergueu os olhos, agora marejados. Ele falava disso, sabe? Sempre dizia que, se pudesse salvar uma vida, não pensaria duas vezes. Então a decisão é sua. Não há pressão alguma, mas o tempo é curto. Ela respirou fundo, a garganta apertada. Se ainda existe alguém que pode continuar com parte dele, sim, pode fazer. O médico concordou. Do outro lado do hospital, Ryun estava pálido, com os batimentos irregulares. Lorena, a assistente, falava com a equipe médica enquanto tentava esconder o desespero. Façam o que for preciso. Ele não pode morrer aqui. Ele tem família, tem uma empresa gigante esperando por ele, e ele ainda tem tanta coisa para resolver. Encontramos um coração compatível. Chega em menos de 1 hora. Vamos prepará-lo para a cirurgia, disse o cirurgião. Lorena suspirou aliviada. Graças a Deus. A cirurgia começou nas primeiras horas da tarde. Foram mais de 5 horas entre a preparação, o procedimento e a estabilização. Alice, por outro lado, voltava para casa com Sara, depois de assinar todos os documentos necessários no hospital. Mãe, cadê o papai? Perguntou Sara, no banco de trás. Alice respirou fundo antes de responder. O papai teve que ir embora, minha filha. Ele não vai voltar mais. Ele vai morar no céu? Vai, mas ele deixou uma coisa muito bonita antes de ir. Ajudou alguém que estava muito doente. Sara ficou pensativa. Igual herói?
Alice quase sorriu, mas as lágrimas não deixaram. É igual a um herói. Não houve velório nem cerimônia. Alice preferiu algo simples, só ela e Sarah. No cemitério, segurou firme a mão da filha enquanto uma brisa leve balançava os galhos das árvores ao redor. Prometo que vou cuidar de tudo, Pedro, disse em silêncio. Até onde eu conseguir, vou seguir por nós dois. Dias depois, os jornais já começavam a noticiar a recuperação inesperada do CEO Hyun Lee. Empresário coreano sobrevive a complicações cardíacas após transplante de emergência, dizia a manchete. Lorena, ao telefone com jornalistas, escolhia bem as palavras. Ele está estável, ainda em recuperação, mas a cirurgia foi um sucesso. A empresa está agradecida a toda a equipe médica. Em breve, ele deve retomar suas atividades. Ninguém sabia quem havia doado o coração. A identidade era protegida por sigilo. Alice, que leu a matéria sem muita atenção, não fazia ideia da conexão. Ela estava ocupada demais tentando manter a rotina. Os boletos continuavam chegando. As contas não esperavam pelo luto. Então, ela começou a procurar trabalho. Eu aceito qualquer coisa. Preciso pagar o aluguel e garantir comida para minha filha, dizia ela em uma entrevista simples em uma clínica de repouso. O atendente fez uma anotação. Tem uma vaga em uma casa de recuperação. Um paciente particular, estrangeiro, está em reabilitação. Procuram alguém discreta, paciente, cuidadora. Alice refletiu por alguns segundos. Não era o que ela sonhava, mas sonhos pareciam um luxo naquele momento. Pode me colocar nessa lista. Eu estou disponível. Alice ajeitou a gola da blusa e conferiu mais uma vez o endereço no papel. A casa era enorme, com muros altos e uma entrada elegante. Ela não estava acostumada com esse tipo de lugar, mas respirou fundo e tocou a campainha. A porta foi aberta por uma mulher de salto alto e expressão apressada. Nome? Perguntou sem sequer cumprimentá-la. Alice. Fui chamada para a entrevista como cuidadora. Ah, claro. É aqui mesmo. Sou Lorena, assistente pessoal do Sr. Hyun. Venha comigo, por favor. Alice seguiu em silêncio, observando o interior da casa. Tudo parecia novo, impecável. Quadros modernos nas paredes, cheiros caros no ar, uma decoração fria, sem sinais de vida. Lorena caminhava rápido, como se o tempo dela fosse mais importante que tudo. Ele não gosta de barulho. Não faça perguntas demais. Apenas faça seu trabalho e seja discreta, disse Lorena sem olhar para trás. Entendido, respondeu Alice, mantendo a postura. Ao entrarem em um quarto amplo, com vista para o jardim, Alice viu um homem sentado na poltrona, olhando fixamente para a janela. A pele ainda pálida, os olhos profundos e uma expressão vazia. Era Hyun. Senhor Hyun, esta é Alice. Cuidará da sua recuperação, se o senhor permitir, disse Lorena, com um leve sorriso falso. Hyun virou o rosto lentamente. Os olhos dele encontraram os de Alice, e por um momento os dois ficaram em silêncio. Pode ficar, disse ele de forma contida. Lorena deixou a sala, e o clima ficou ainda mais estranho. O senhor precisa de algo? Perguntou Alice, tentando soar profissional. Só preciso de silêncio por enquanto, respondeu ele, voltando a olhar pela janela. Alice respeitou. Apenas organizou os medicamentos, conferiu os horários, anotou informações. Quando se despediu no fim do dia, Hyun apenas balançou a cabeça levemente. Na segunda visita, Alice levou Sarah. Não queria deixá-la sozinha com vizinhos todos os dias. Pediu autorização antes. Minha filha estará comigo por algumas horas, mas ela é tranquila. Não causará problemas. Hyun observou a menina brincando em silêncio com um livrinho de colorir. Tudo bem, ela pode ficar. Sarah se aproximou com o desenho na mão. Oi, moço. Quer colorir comigo? Ele ficou em dúvida por um segundo, mas depois estendeu a mão.
Pode me dar um lápis? Azul, por favor. Alice ficou surpresa com a cena. Ele parecia frio, distante. Mas ali, com a filha, era diferente. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram rotina. Hyun começou a pedir leituras à noite. Pode ler em voz alta? Perguntou, segurando um livro qualquer. Claro. Gosta de poesia? Não sei, mas gosto de ouvir sua voz. Alice ficou sem reação por um segundo, mas começou a leitura. O progresso de Hyun na reabilitação era visível. Nas últimas semanas, ele passou de curtos passos no corredor a caminhadas leves pelo jardim. Alice acompanhava cada etapa com atenção, sem pressionar. Você está caminhando melhor, disse ela, observando enquanto ele atravessava o gramado devagar. Ainda sinto um pouco de dor, mas não tanto quanto antes, respondeu ele, ajeitando o casaco. Sarah, sentada na varanda, levantou o caderno de desenho. Moço, vem desenhar comigo hoje? Hyun hesitou, olhou para Alice como se pedisse permissão. Pode ir, disse ela com um leve sorriso. Ele se sentou ao lado da menina e pegou um lápis de cor. O que vamos desenhar? Um parque com árvores, bancos e um cachorro. Hyun se concentrou no papel. A mão ainda tremia um pouco, mas logo encontrou ritmo. Parecia relaxado. Alice o observava de longe. Era raro vê-lo tão leve. Mais tarde, ao arrumar a mesa do lanche, ela notou algo. Hyun pegava o guardanapo de pano e o dobrava ao meio, depois em 3 partes, deixando-o perfeitamente alinhado sobre a perna, exatamente como Pedro fazia. Ela parou por um segundo, os dedos suspensos no ar. Sentiu o estômago revirar, mas desviou o olhar e continuou servindo o chá. Durante a noite, arrumando os papéis na estante do escritório, ela encontrou uma pasta com documentos do hospital, entre eles uma carta. Estava endereçada ao paciente com um agradecimento pelo sucesso do transplante. Nenhum nome do doador, mas havia uma data, 8 de abril. Alice sentiu um nó na garganta. Dobrou o papel devagar e o guardou de volta onde encontrou. Tentou convencer a si mesma de que não significava nada. Era só coincidência. No dia seguinte, enquanto Hyun e Sarah desenhavam no chão da sala, a menina soltou de repente: Mamãe, esse moço tem o coração do meu papai? Alice gelou. Virou o rosto na direção da filha, surpresa com a pergunta. Sarah, por que está dizendo isso? Porque ele faz tudo igual. Até o jeito de rir parece o do papai. Hyun parou de desenhar por um momento, olhando para Alice. Quem era o pai dela? Um homem bom, já faleceu, respondeu, tentando manter a calma. Sinto muito, disse Hyun, baixando o olhar. Ela apenas concordou. E naquele instante, tudo pareceu estranho. Naquela noite, Hyun mencionou algo enquanto tomavam chá. Tenho tido sonhos estranhos. Que tipo de sonhos? Perguntou Alice, fingindo casualidade. Lugares que nunca vi. Um parque com árvores amarelas, um portão azul, uma bicicleta encostada num muro de tijolos. Sinto como se já tivesse estado lá. Alice parou de mexer o chá. Aqueles detalhes. Parece familiar? Não para mim, mas sinto que esses lugares existem de verdade. Alice tentou não demonstrar o impacto. Era a rua da infância de Pedro, mas se recusava a aceitar. Estava cansada de sofrer, não queria mais dor. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre os dois. Passaram a conversar mais durante as refeições. Riam de coisas simples. Discutiam quando Hyun se recusava a tomar remédios no horário. Você precisa seguir as orientações, senão nada disso vai adiantar, dizia Alice, firme. E você precisa parar de falar como se fosse minha mãe. Então se comporte como um adulto, respondia cruzando os braços. Eles riam no final, mas a atenção estava ali. Uma atenção boa, de quem se acostumou com a presença do outro. Lorena começou a perceber a aproximação. Observava de longe, desconfiada. Um dia,
Ao ver os três juntos no jardim, comentou com um dos seguranças: estão ficando íntimos demais. Isso pode virar problema. No fim de semana seguinte, Lorena recebeu uma ligação inesperada. Era Camila. Soube que Hyun está se recuperando bem. Acho que é hora de fazer uma visita. Você tem certeza disso? Ele precisa de mim. Essa fase é confusa. E você sabe, ele não resiste muito quando estou por perto. Lorena respirou fundo. Está bem, mas venha preparada. As coisas por aqui mudaram um pouco. Camila sorriu do outro lado da linha. Deixe isso comigo. Enquanto isso, Alice colocava Sarah para dormir no quartinho simples nos fundos da casa. Beijou a testa da filha e apagou a luz. Na sala, Hyun ainda olhava pela janela, como se buscasse respostas em um céu que não dizia nada. Quando Alice passou, ele disse, sem se virar: sabe, tem algo em você que acalma. Não sei explicar. Ela parou na porta, segurando o batente com a mão. Talvez seja só cuidado, e você está precisando disso agora. Ele virou o rosto e sorriu. Talvez. Na manhã de quarta-feira, Alice servia o café da manhã na varanda quando ouviu o som de salto batendo no piso de mármore. Ao levantar os olhos, viu uma mulher alta, maquiada com perfeição, usando um vestido justo e um sorriso ensaiado. Camila? Disse Hyun, surpreso. Surpresa, respondeu ela, estendendo uma sacola de grife. Trouxe aquele chá que você gostava e algumas guloseimas da Coreia. Alice permaneceu calada, apenas observando. Camila caminhou direto até Hyun e o beijou no rosto, como se o tempo não tivesse passado. Soube que está se recuperando bem, continuou. Fiquei preocupada, sabia? Hyun olhou para ela por alguns segundos, sem saber exatamente o que dizer. Estou melhorando aos poucos. A cirurgia foi um choque, mas estou indo bem. Lorena apareceu em seguida, sorrindo. Que bom que veio, Camila. Acho importante ele ter gente próxima por perto. Estamos todos do mesmo lado, certo? Disse Camila, piscando para Lorena. Alice recolheu os pratos com discrição e se retirou, levando Sarah pela mão. Assim que entraram na cozinha, a menina perguntou: Mamãe, quem é aquela moça? Uma amiga do Hyun, de antes. Ela não gosta da gente, né? Alice não respondeu, apenas apertou levemente a mão da filha. Nos dias seguintes, Camila passou a frequentar a casa com frequência. Fingia simpatia, distribuía elogios forçados e se esforçava para parecer próxima de Hyun. Quando ele não estava por perto, era outra pessoa. Então, você mora aqui? Perguntou a Alice em um tom falso de interesse. Temporariamente. Fico no quarto dos fundos até resolver minha situação. Que singelo, comentou Camila sorrindo com desdém. Nunca imaginei que ele estivesse tão acessível. Lorena, que ouvia a conversa da porta, apenas sorriu de canto. À noite, ligou para Camila. Está funcionando. Ele parece dividido. Não fala nada, mas observa muito. Só preciso de uma chance de ouro, respondeu Camila. Algo que coloque essa cuidadora no lugar dela. E essa chance veio rápido. Hyun, lembra daquele jantar com os sócios da filial brasileira? Ainda está de pé para a sexta, disse Lorena, dias depois. Seria ótimo para sua imagem aparecer, mesmo que discretamente. Eu não tenho ido a eventos, respondeu ele, hesitante. Podemos organizar algo simples, ambiente reservado, e se quiser, leve Alice. Afinal, ela tem sido essencial nesse processo. Hyun concordou, achando justo. Na sexta-feira, o restaurante reservado estava impecável. Camila apareceu deslumbrante, como se fosse um tapete vermelho. Alice chegou de vestido simples, segurando a bolsa como quem queria se encolher na cadeira. Que bom que veio, disse Hyun, puxando a cadeira para ela. Camila observava tudo de longe. Esperou o jantar avançar um pouco e então se levantou.
com licença, posso dizer algumas palavras? Todos os olhares se voltaram para ela. Estamos todos felizes pela recuperação do Hyun, mas acho importante agradecer a todos que estiveram com ele nesse processo. Inclusive, virou-se para Alice, nossa querida cuidadora, que teve a sorte de conviver tão de perto com ele. Alguns convidados riram, sem entender bem o tom. Aliás, vocês sabiam que ela mora na casa dele? Continuou. No quartinho dos fundos. Imagina a dedicação, não é? Alice engoliu seco. Olhou para Hyun, esperando alguma reação. Mas ele parecia confuso, não disse nada. Lorena, sentada à mesa, aproveitou o momento e discretamente passou envelopes para algumas pessoas. Algumas imagens da dedicação da nossa convidada, disse ela com um sorriso. Faz parte de um projeto interno da equipe. As pessoas abriram os papéis. Fotos de Alice limpando o chão, carregando roupas, tiradas em momentos aleatórios dentro da casa. Camila deu o golpe final. Uma cuidadora exemplar, que parece ter descoberto novas formas de cuidar também da vida pessoal do paciente. Alice se levantou, os olhos marejados, o coração acelerado, mas a voz firme. Eu vim aqui por respeito a ele. Nunca pedi nada. Nunca quis nada. Mas agora está claro que esse lugar não é para mim. Ela pegou a bolsa, caminhou até Hyun. Obrigada por tudo. De verdade. Hyun tentou se levantar, mas Alice já caminhava para a saída. No carro, Sarah perguntou baixinho. Por que você está chorando, mamãe? Porque mesmo quando a gente faz tudo certo, ainda tem gente que prefere ver o pior da gente. Naquela noite, Alice arrumou as malas. Saiu da casa com Sarah sem fazer barulho. Na manhã seguinte ao jantar, Hyun acordou mais cedo do que de costume. A casa estava estranhamente silenciosa. Foi até a varanda e percebeu que não havia xícara de chá na mesa, nem o caderno de desenho da Sarah jogado no canto. Estranhou. Foi até o quarto dos fundos. O quarto estava vazio. Hyun entrou devagar, como se não quisesse acreditar no que via. O armário estava aberto, sem roupas, a cama arrumada com cuidado, em cima da mesinha um envelope. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas. Reconheceu a letra de Alice imediatamente. Leu em silêncio. Hyun, cuidar de você foi uma parte bonita da minha vida, mas ontem à noite entendi que não há espaço para mim aqui. Preciso proteger minha dignidade e a da minha filha. Obrigada por tudo que compartilhou comigo. Alice. Hyun dobrou a carta devagar, passou a mão pelo rosto e sentou-se na beirada da cama. A sensação era estranha, como se um pedaço dele tivesse saído junto com aquela mulher e sua filha. Lorena apareceu na porta com um sorriso contido. Parece que ela entendeu o recado, não é? Hyun levantou os olhos, sério. Você sabia que ela ia embora? Não exatamente, mas era previsível. Pessoas como ela não se encaixam nesse ambiente por muito tempo. Ele ficou em silêncio. Queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Apenas deixou a carta ao lado e saiu do quarto. Nos dias seguintes, tentou se concentrar no trabalho. Abriu reuniões, respondeu e-mails, retomou contatos. Tudo mecanicamente. Os executivos notaram sua distração, mas ninguém ousou comentar. Quer que eu cancele a videoconferência com os investidores da Coreia? Perguntou um dos assessores. Não, mantenha. Estou tentando me reorganizar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alice buscava emprego pelas redondezas. Sarah desenhava no canto da sala, como sempre fazia. Naquela tarde, Alice abriu sua bolsa em busca de um recibo e encontrou a carta do hospital. A mesma que havia lido semanas atrás. Desta vez, leu com mais atenção. Informamos que o procedimento de transplante foi realizado no dia 8 de abril. Órgão doado por paciente masculino sem identificação pública, conforme regulamentação. Alice ficou olhando para a data. 8 de abril. O dia da morte de Pedro.
Levou a mão à testa e tentou afastar os pensamentos. Mas eles voltaram com força. O jeito como Hyun dobrava guardanapos. As frases que dizia sem perceber. Os sonhos com lugares que ele nunca havia visitado. Será que é possível? Pensou. Sara se aproximou com um desenho. Fiz para deixar com o moço, mas esqueci. Alice pegou o papel. 3 figuras de mãos dadas. A menina, a mãe e o homem. Os traços do homem eram familiares. Ela ficou alguns segundos olhando. Por que desenhou assim, filha? Porque ele cuidava da gente e sorria igual o papai. Alice segurou o desenho com mais força. Vai guardar? Perguntou Sara. Vou. Hyun chegou em casa tarde naquele dia. Encontrou um desenho de Sara em cima da escrivaninha, deixado ali por algum funcionário. Sentiu um aperto no peito ao reconhecer a imagem. Ele mesmo, Alice e Sara de mãos dadas. Ficou alguns minutos olhando os traços. Depois, pegou seu celular e abriu uma pasta de fotos antigas. Imagens da recuperação, da presença dela na casa, de Sara desenhando no tapete. Deslizou os dedos pela tela e então algo o incomodou. Um detalhe. Ampliou o desenho da menina, os olhos do homem, o corte de cabelo. Era parecido demais com um rosto que ele lembrava de alguma foto no hospital. Uma ficha médica que havia recebido após a cirurgia. Os dados estavam protegidos, mas ele havia visto uma foto de perfil, brevemente, quando os papéis chegaram por engano. Foi até o armário, revirou uma caixa de documentos antigos da recuperação. Puxou uma pasta com etiquetas escritas à mão. No meio delas, uma folha escaneada parcialmente rasgada, apenas com parte de um nome e a mesma data. 8 de abril. Hyun encostou-se na cadeira. Pegou o celular e enviou uma mensagem para um antigo colega, médico no hospital onde foi operado. Preciso conversar sobre o meu transplante. Tem algo importante que preciso entender. Minutos depois, recebeu a resposta. Hyun, você sabe que não podemos passar dados de doadores. É sigiloso, mas se for algo grave, me liga. Ele pensou por alguns segundos. Depois discou o número. Hyun, disse a voz do outro lado. Eu só quero saber uma coisa. O nome do doador começa com P? O médico ficou em silêncio. Por favor, não quero expor ninguém. Só quero entender o que estou sentindo. Não posso confirmar isso oficialmente, mas se ajuda a sua paz, sim. Começa com P. Hyun desligou sem dizer mais nada. Sentado na sala, Hyun pegou novamente o desenho de Sara. Observou os 3 rostos sorrindo. E então tudo começou a fazer sentido. As falas de Alice, os olhares silenciosos, os gestos. Até mesmo a forma como ela se afastou sem pedir nada. Recordou uma conversa simples que tiveram semanas atrás. Ele sorria igual ao papai. Sara dissera com tanta inocência. Hyun respirou fundo, sentindo um aperto no peito. Não de dor, mas de algo mais profundo. Uma espécie de memória emocional que o corpo parecia guardar. Naquela noite, ele adormeceu mais cedo, esgotado, e sonhou. No sonho, estava em um lugar aberto, rodeado por árvores amarelas. A luz era suave. Pedro estava ali, em pé, com uma camisa clara e olhar calmo. Ei, você não me conhece, mas meu coração te conhece, disse Pedro. Hyun tentou falar, mas não conseguia. Pedro estendeu a mão, entregando uma carta. Cuida bem delas. Eu não pude ficar, mas você ainda pode. Hyun acordou com a respiração acelerada. Olhou para o relógio, 4h30 da manhã. Levantou-se, vestiu uma camisa e foi até a escrivaninha. Sentou-se e começou a escrever. Alice, eu sei agora. Sei quem foi Pedro. Sei o que carrego no peito. Não sei explicar como, mas tudo faz sentido. Você foi forte por todos nós. E eu fui covarde. Me calei quando você mais precisava de alguém que falasse por você.
Não quero tirar o lugar de ninguém. Só queria que soubesse que eu sinto, eu me importo. E de algum jeito que nem entendo completamente, acho que uma parte dele ainda vive aqui. Dobrou o papel e guardou no bolso. Ainda não era hora de entregar. Na tarde seguinte, Hyun ligou para um ex-colega da empresa que já havia feito alguns serviços pessoais. Consegue descobrir onde Alice está? Preciso conversar com ela. Vai demorar? O mínimo possível. Menos de 3 horas depois, o homem enviou uma mensagem com o endereço. Um bairro simples na Zona Sul. Hyun foi sozinho. Dirigiu com calma, como se cada quilômetro o preparasse para algo maior. Ao chegar, não desceu do carro de imediato. De longe, viu Sarah brincando com outras crianças. Corria com um vestido leve, o cabelo preso em um rabo de cavalo. E então viu Alice, sentada na escada da casa com uma xícara na mão. O rosto cansado, mas ainda com aquele jeito delicado que ele lembrava. Ela ria de algo que Sarah disse, mas logo depois ficou séria, como se o sorriso tivesse durado menos do que devia. Hyun permaneceu observando por alguns minutos. Queria ir até ela, mas hesitou. Tantas palavras para dizer, mas nenhuma parecia suficiente. Finalmente, saiu do carro. Caminhou até o portão, respirou fundo e bateu 2 vezes. Alice levantou o rosto. Quando o viu, congelou. Hyun! Oi. Desculpa aparecer assim. Eu só precisava te ver. Sarah correu até a mãe, segurando o vestido dela. É o moço, mamãe. Alice hesitou, mas não fechou a porta. O que veio fazer aqui? Te dizer a verdade. Toda ela. A verdade? Ele tirou a carta do bolso, mas não entregou ainda. Pedro foi o doador, não foi? Alice não respondeu. Apenas olhou para ele, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu descobri sozinho, mas tudo dentro de mim já sabia. Ela deu um passo para trás, abrindo espaço. Quer entrar? Só se ainda tiver lugar para mim. Talvez não como antes, mas podemos conversar. Hyun olhou para Sarah, que sorria, depois para Alice. É tudo o que eu quero. E entrou. Hyun atravessou o batente devagar, observando o interior com respeito. Era um lugar pequeno, mas cheio de vida. Brinquedos no canto da sala, desenhos na parede. Era um lar. Pode sentar, disse Alice apontando o sofá. Quer água? Só quero conversar. Ele tirou um envelope dobrado do bolso e o colocou sobre a mesa. Escrevi isso antes de decidir te procurar. Achei que talvez nunca tivesse coragem de entregar. Alice pegou o envelope, hesitou por um segundo e então o abriu. Começou a ler em silêncio, linha por linha. As mãos tremiam levemente. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Então, você sabe, disse ela com a voz baixa. Sei. E antes de qualquer coisa quero dizer que nunca foi sobre curiosidade. Foi sobre sentir. Meu corpo, minha mente, meu coração, tudo me levava de volta a você. Alice olhou para ele ainda com certa cautela. Por que veio? Porque agora eu entendo. Entendo os sonhos, os gestos, os sentimentos que não sabiam de onde vinham. Nada fazia sentido até eu aceitar que talvez esse coração aqui dentro também guarde lembranças que não são só minhas. Ela desviou o olhar, tocando os olhos com a ponta dos dedos. Eu tentei esquecer. Achei que sair de perto de você era o certo. Estava com medo de estar confundindo as coisas, de buscar o Pedro em você. E talvez por um tempo nós dois fizemos isso. Mas agora, eu sei que não se trata de substituir ninguém. Alice ergueu os olhos devagar. Hyun parecia calmo, mas havia uma verdade sincera no olhar dele. Não quero ocupar o lugar dele. Nunca quis. Só queria te dizer que, mesmo sem entender, eu me importava. Desde o início. Algo em mim sempre se acalmava quando você chegava. E Sarah,
Era como se já fizesse parte da minha vida. Alice apertou os lábios, tentando conter as lágrimas. Quando você ficou em silêncio naquele jantar, aquilo me destruiu. Eu sei. E me arrependo de cada segundo em que não fiz nada. Eu deveria ter te defendido. Não como cuidadora, mas como pessoa. Como mulher que esteve ao meu lado quando ninguém mais estava. Ela balançou a cabeça devagar. Achei que nunca mais te veria. E eu não suportava essa ideia. Por isso estou aqui. Não para te pedir nada, mas para deixar claro que não quero fingir que nada aconteceu. Quero estar presente. Quero construir algo novo. Com você. Com ela. Sara, que ouvia da porta do quarto, correu até os dois com o desenho que havia guardado por dias. Agora posso te dar. Hyun pegou o papel das mãos pequenas. Era o mesmo de antes. Os três de mãos dadas. Você tem o coração do meu papai, né? Perguntou a menina com um olhar doce. Hyun sorriu e respondeu com a voz embargada. Sim. E ele me disse aqui dentro, para cuidar bem de vocês. Alice levou as mãos ao rosto. As lágrimas vieram sem pedir licença. Hyun se aproximou devagar. Não tocou nela, apenas ficou perto. Eu não tenho todas as respostas, Alice, mas estou disposto a viver cada dia tentando entender esse sentimento, se você deixar. Ela o olhou, emocionada. Meu coração sempre te reconheceu. Eu só não sabia que tinha o direito de acreditar nisso. Ele se sentou ao lado dela devagar. Sara pulou entre os dois, deitando no colo da mãe. Podemos lanchar juntos? Perguntou a menina animada. Podemos, disse Alice com um sorriso que há muito não mostrava. Naquela tarde, eles comeram pão com manteiga, beberam suco simples e conversaram como uma pequena família improvisada. Riram de coisas bobas. Falaram sobre o futuro sem planejar demais. Quando o sol começou a baixar, Hyun pegou na mão de Alice com delicadeza. Ela não recuou, apenas olhou para ele e apertou de volta. O passado não desapareceu, Hyun. Ele está aqui, em tudo. Eu sei, mas agora ele encontrou espaço para o presente. Alice concordou em silêncio. Pela primeira vez, o peso havia diminuído. E o coração, que tanto havia chorado, agora encontrava um novo ritmo. Calmo, firme, vivo. Hyun chegou à empresa um pouco mais cedo naquele dia. Após semanas afastado, seu rosto ainda era novidade nos corredores. Mas ele não estava ali para rever contratos ou retomar a rotina. Tinha vindo para resolver algo que já estava passando dos limites. Lorena apareceu na sala com a mesma expressão profissional de sempre, mas os olhos inquietos. Precisamos conversar, disse ela, cruzando os braços. Hyun não tirou os olhos do computador. Sobre o quê? Sobre a Alice. Você precisa repensar essa aproximação. Está se tornando um risco para sua imagem e para a estabilidade da empresa. Ele soltou um leve suspiro e ergueu os olhos, calmo. Continue. Recebi relatos de que ela contou versões distorcidas da própria história para os funcionários. Tem gente dizendo que ela fala com orgulho sobre como mudou a vida do CEO. Outros afirmam que ela vive como se fosse dona da casa. Hyun permaneceu em silêncio. Você acha mesmo que ela faria isso? Perguntou finalmente. Você mal a conhece. Ela apareceu do nada, se envolveu emocionalmente quando você estava vulnerável e agora está te influenciando. É evidente. Hyun cruzou os braços. Tem mais alguma coisa? Camila também está preocupada. Disseram que Alice fez comentários maldosos sobre ela e... Lorena, cortou ele com firmeza. Sabe o que me preocupa? A obsessão de vocês com uma mulher que só queria cuidar da filha em paz. Lorena fechou a expressão. Achei que merecia saber. Obrigado, mas a partir de agora vou lidar com isso do meu jeito.
2 dias depois, um colaborador do setor jurídico procurou Hyun com uma denúncia delicada. Senhor Hyun, eu sei que não é da minha competência, mas achei que deveria ver isso, disse o rapaz entregando um pendrive. O que tem aqui? Mensagens trocadas entre Camila e Lorena. Aparentemente, elas estavam planejando usar imagens internas, recortes de conversas, para gerar rumores contra a Alice. Estavam tentando desestabilizá-la. Hyun leu os trechos em silêncio. Era pior do que imaginava. Pode me dar uma cópia disso e obrigado por vir diretamente a mim. No dia seguinte, Hyun convocou uma reunião extraordinária com os sócios e as duas envolvidas. A sala da diretoria estava cheia. Camila chegou usando um blazer branco com o ar de quem se achava intocável. Lorena, discreta, com pastas nas mãos. Obrigado por virem, disse Hyun, sério. Há alguns assuntos que precisam ser esclarecidos. Ele ligou o projetor e exibiu os trechos das mensagens. As conversas deixavam claro o plano de ambas: desacreditar Alice, espalhar boatos sobre sua conduta e pressionar Hyun emocionalmente. Isso é invasão de privacidade, rebateu Camila, visivelmente incomodada. Isso é uma armação, completou Lorena. Hyun levantou-se da cadeira. O que está gravado não é invenção. Vocês manipularam fatos, usaram recursos da empresa para fazer intrigas e tentaram prejudicar alguém que nunca representou ameaça a vocês, disse ele firme. Ela se aproveitou de você, respondeu Camila. Era sua cuidadora, dormia na sua casa. Está óbvio o que ela queria. Não, o que está óbvio é o quanto vocês não suportam ver alguém simples sendo valorizada. Alice nunca me pediu nada. Nunca usou 1 centavo meu. Tudo que fez foi cuidar de mim com humanidade. Vocês duas não fizeram nada além de julgar. Lorena manteve-se calada pela primeira vez, sem um argumento. A partir de agora, vocês estão afastadas da empresa. O departamento jurídico seguirá com os procedimentos adequados. Camila se levantou, ofendida. Vai acabar com tudo isso por causa de uma mulher comum? Não estou trocando nada. Só estou escolhendo quem nunca me tratou como um troféu. Dias depois, a tarde estava clara, com uma brisa suave que fazia os galhos das árvores se moverem devagar. Alice caminhava ao lado de Hyun, de mãos dadas com Sarah. Eles estavam diante de uma casa simples, com janelas grandes e jardim com flores recém-plantadas. É aqui? Perguntou Alice, olhando em volta. Sim, nada de mansão, nada de portões automáticos, só uma casa com quintal, silêncio e espaço para vocês respirarem, para a gente recomeçar. Alice ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar percorreu a fachada da casa, o caminho de pedras que levava até a porta, o som dos pássaros. Você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu Hyun. Eu quero que a gente tenha um lar, não um palácio. Um lar. Sarah correu até a entrada e encostou o rosto no vidro da porta. Tem uma mesinha pequenininha lá dentro. É para mim? Hyun sorriu. Sim, é para você. Tem até um cantinho com prateleiras só para os seus desenhos. Alice respirou fundo, emocionada. Hyun, é tudo tão rápido. Não precisa ser de uma vez, mas se você quiser pode começar agora. As chaves estão aqui, disse ele, tirando o molho do bolso e entregando na mão dela. Alice segurou as chaves com firmeza. Por dentro havia medo, mas também havia uma sensação nova. Tranquilidade. Está bem, disse olhando nos olhos dele. Vamos tentar. 2 semanas depois, a casa já tinha alma. Os quadros na parede, os brinquedos espalhados, as risadas no fim da tarde. Alice trabalhava meio período em uma escola próxima. Hyun ainda não havia voltado para a empresa. Dizia que agora seu tempo valia mais com elas. Naquela manhã, Sarah estava eufórica. Era o dia da exposição de arte infantil na escola do bairro.
Você tem certeza que quer colocar esse desenho? Perguntou Alice enquanto ajudava a filha a ajeitar a blusa do uniforme. Tenho. É o mais importante de todos. E sobre o nome do quadro, Família com Dois Corações, é porque um coração é do meu papai e o outro agora é do Hyun. Alice trocou um olhar com ele, que estava parado na porta, observando a cena com ternura. Vai ser o desenho mais bonito da escola, disse ele, baixando-se para abraçar a menina. A exposição aconteceu no pátio coberto da escola. Mesas com cartolinas, tintas, colagens, pais tirando fotos, crianças correndo. O quadro de Sarah ficou pendurado em destaque ao lado da entrada. Era simples, mas carregava algo que ninguém conseguia ignorar. Sentimento. 3 figuras lado a lado. A menina sorria no centro. Ao redor, 2 corações desenhados com lápis de cor vermelha. Um do lado de Alice, outro do lado de Hyun. E no topo do papel a frase, Família com 2 corações. Uma professora se aproximou de Alice. Esse desenho tocou muita gente. Sarah tem um talento especial. Alice agradeceu com um sorriso discreto. Seus olhos, no entanto, estavam marejados. Mais tarde, um dos organizadores pediu silêncio para um breve discurso. Alguns alunos quiseram explicar suas obras com palavras. A Sarah pediu que alguém especial fizesse isso por ela. Alice olhou para Hyun, surpresa. Eu? Ele sorriu. Não, eu. Hyun subiu ao pequeno palco improvisado. Pegou o microfone com as 2 mãos. Não usava terno, nem gravata. Apenas uma camisa clara e calça jeans. Oi, meu nome é Hyun. Eu não sou artista. Também não sou o pai biológico da Sarah. Mas acho que hoje sou alguém com 2 corações também. Algumas pessoas riram, outras se emocionaram. Há alguns meses eu achava que minha vida tinha acabado. Um coração doente, uma empresa que tomava tudo de mim. E então, recebi um novo coração. Mas não foi só isso. Recebi uma nova chance. E essa chance me trouxe até 2 pessoas que mudaram completamente o que significa estar vivo. Olhou para Alice e Sarah, que agora estavam de mãos dadas na plateia. Esse desenho com 2 corações me lembrou algo que ouvi certa vez. Alguns corações nunca morrem. Eles apenas encontram novos caminhos. Silêncio. Depois, aplausos sinceros. Alice caminhou até ele e segurou sua mão. Agora, esse coração é nosso, disse ela baixinho, mas alto o suficiente para ele ouvir. Hyun apertou a mão dela de volta. Eu sei, e prometo cuidar dele por todos nós. Sarah correu até os 2 e os abraçou pelas pernas. Ali, no meio de uma escola comum, num dia comum, eles se tornaram oficialmente o que já sentiam, uma família. O céu estava limpo, sem nuvens, sem ruídos. Pela primeira vez em muito tempo, a vida não parecia pesada, e tudo o que restava era viver. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!